Olá, eu sou a Renata, moro em Fortaleza, sou baiana, mas moro em Fortaleza já há 21 anos e vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha maternidade, né? Espero que eu possa contribuir para algumas mães, né? Ajudar e dizer que eu estou à disposição, né? No que eu puder, ajudar alguma mãe que passou, que passa, ou alguma que vai passar pela situação que eu passei na minha maternidade, né? Em 2015 eu engravidei, uma gravidez que não foi planejada, eu não me preparei para ser mãe, apesar que eu sempre tive uma saúde muito boa, mas eu sempre desejei ser mãe. E aí, em um dos ultrassons, mais específico no ultrassom de 12 semanas, a médica percebeu que o meu neném estava todo inchado, né? Esse foi um termo que ela usou. Ele está apresentando, tá todo inchado. E aí não se sabia. Ele apresentava um líquido na barriga, era como se ele tivesse todo cheio de líquido, mas que não se sabia o que era, mas não apresentava nenhuma malformação, né? Tinha os dois braços, as duas pernas, os órgãos também, pelo ultrassom tava tudo ok. E aí a gente foi acompanhando. Quando eu entrei em contato com a equipe médica que estava me acompanhando, a primeira hipótese seria fazer uma amniocentese, que é um exame invasivo. E por ele ser invasivo, tinha 1% de chance de aborto. Por conta disso, e por decisão pessoal e da minha família, a gente decidiu não fazer, né? Eu optei por não fazer e tive o apoio de todos. Porque para mim não mudaria o diagnóstico. Se o meu neném viesse com alguma patologia, com algum problema, eu não iria abortar, não iria mudar o que iria acontecer durante a gestação, né? Talvez mudaria se eu descobrisse o prognóstico, né? Mas por opção eu não quis correr risco. E aí fui acompanhando a gravidez, né? E sempre investigando e sempre questionada pelos médicos por não fazer, porque era o primeiro filho, eu tinha que me preparar, mas eu realmente resolvi não fazer nenhum exame que fosse invasivo. Fiz todos que eu pudesse fazer em mim para descartar o que poderia ser descartado. Só que todos os meus exames davam normais. E aí, com 32 semanas, minha bolsa rompeu. Eu entrei em trabalho de parto, né? E aí, tive o João Miguel, em 2016, com 32 semanas. Mesmo eu entrando em trabalho de parto, pela gravidade da gente não saber o que era e tudo, eu tive ele em parto cesáreo, um parto bem difícil, e que ele nasceu bem grave. Ele foi direto para a UTI, né, o Natal. E aí começou as investigações nele. No momento do parto foi colhido o cariótipo, que quando saiu deu resultado normal. E aí a gente começou as investigações de hipóteses de diagnóstico que poderia ser diante do quadro que ele apresentava. E aí faziam-se todos os exames, colhi o líquido que ele apresentava estar inchado, né, que a maior parte era na barriga. E aí não se dava nada, não conseguiam chegar a nenhum diagnóstico. Várias especialidades foram avaliar o João Miguel, né? E nada se batia com o quadro dele. E aí ficou várias hipóteses de diagnóstico, mas nenhum com diagnóstico fechado. Foram 62 dias de internação da UTI neonatal. O João Miguel saiu ainda com um quadro respiratório um pouco comprometido, né? Saiu ainda usando oxigênio. Eu sou fisioterapeuta e aí quando chegou em casa eu fui desmamando e o João Miguel ficou bem. E aí começou toda a investigação pós-internação. Uma lista de exames, uma lista de médicos para ir. E aí eu fui para todos, né, buscando o diagnóstico. E terapias, ele começou fisioterapia, fono, TO, pela prematuridade, por a gente não saber qual seria o diagnóstico dele. Só que com 6 meses de um quadro gripal, o João Miguel evoluiu para um quadro de sepse, né? Ele pegou uma infecção generalizada, onde ele edemaciou por completo. Ele fez edemas que ele não tinha feito nem quando ele nasceu.
edema de testículo, edema de abdômen, edema de pericárdio, e realmente ficou muito grave. Foi mais 21 dias internados entre UTI e enfermaria. E aí foram mais exames, mais médicos, mais diagnóstico, possíveis diagnósticos, né? Mas nenhum com sucesso, né? A gente não conseguia chegar a nenhum diagnóstico final, né? Tinham hipóteses, mas não tinha realmente o verdadeiro diagnóstico. E aí o João Miguel vinha evoluindo bem, na verdade ele veio evoluindo bem dentro do quadro dele, né? Tinha muito quadro gripal, de bronquiolite, pneumonia, e assim ocorriam algumas internações durante esses primeiros anos de vida dele. Quando foi em 2018, quando o João Miguel tinha 2 anos e meio, eu optei, depois de tanto ir para vários médicos, por fazer o exoma, que é o exame genético completo, porque eles já tinham feito outros exames genéticos, eles já tinham feito o cariótipo quando nasceu, fez o CGH-Array, e davam todos normais. Fez exames de aminoácidos, várias investigações e os exames dele davam normais. Então isso dificultava mais ainda um possível diagnóstico. E aí a gente resolveu fazer o exoma completo, né? A gente fez no final de 2018 e foram 3 meses de espera pelo resultado. Quando foi em fevereiro de 2019 o resultado saiu. E aí saiu realmente o diagnóstico do João Miguel, que foi uma hipertiroxinemia desalbunêmica familiar, que é uma doença rara, né? Mas, assim, ao mesmo tempo do medo do diagnóstico, a gente tinha um diagnóstico, então tinha um futuro, na verdade, assim, um destino para onde ir, né? E aí a busca de saber se tinha tratamento ou não. Fui investigar, fui buscar na internet, né? E quando a gente bota pesquisa, realmente sai muita coisa negativa, muita coisa bem difícil de entender, por ser uma patologia rara. E nessas buscas eu encontrei um site, que é aquele site que a gente coloca uma pergunta e os médicos respondem, né? Mas é difícil o médico responder. Só que nesse site, quando eu entrei, tinha exatamente uma médica que ela falava da patologia e explicava. E aí, quando eu vi isso, eu fui ler, fui entender, e na minha cabeça era o seguinte: se ela tá falando, se ela tá comentando, é porque ela sabe. Ou ela sabe, ou ela estuda, ou ela trata essa patologia, né? Uma dessas hipóteses poderia acontecer. E aí eu peguei o nome da médica e joguei no Google, mas aí não consegui contato de consultório, de e-mail, de nada. E aí me surgiu a ideia de eu jogar o nome dela, colocar o nome dela no Facebook, né? Numa rede social que a gente tem mais facilidade de encontrar. E aí eu encontrei, né? Que é a doutora Ellen Sasaki Takagi. E aí eu pedi com licença, né? Pedi desculpa, na verdade, por entrar na rede social dela, no Facebook. E resumi a história, que eu tinha um neném, que eu tinha recebido o diagnóstico dele, né? O exame. E se ela poderia me dar uma ajuda, se ela poderia me fornecer algum telefone de consultório para que eu pudesse conversar com ela. Só que eu mandei achando que eu não teria nenhuma resposta, né? Não me conhecia, eu sou de Fortaleza, ela é de São Paulo, então assim, às vezes a pessoa nem se sente segura em responder. Mas pelo contrário, um dia depois, a doutora Ellen me respondeu, me deu total suporte. Na verdade, ela me deu o telefone pessoal dela, que na hora eu nem acreditava, né? E aí eu mandei uma mensagem no outro dia falando que era me identificando e tudo. E aí ela falou que estaria num consultório, que ela não estava com tempo, mas assim que ela pudesse, ela me respondia. E aí quando foi na sexta-feira de carnaval, que foi 2 dias depois que a gente tinha conversado no Facebook, ela me mandou uma mensagem perguntando se a gente podia conversar. E eu, lógico, né? E aí foram a madrugada inteira, né? Ela tava no plantão, ela falou que tava tranquilo o plantão. E aí a gente virou a noite conversando, eu passei e-mail, exames do João Miguel, expliquei toda a situação. E ela praticamente
no primeiro momento, mesmo sem me conhecer, ela me confortou, né? Ela me passou total confiança, nunca me enganou do que era a patologia, né? Falou que era uma patologia rara, falou que não tinha cura, mas que tinha tratamento, e com tratamento o prognóstico era muito bom, né? E aí, assim, surgiu a hipótese dela ficar acompanhando o João Miguel. Eu perguntei como seria isso, e ela se disponibilizou total, né? Mas a gente mora em Fortaleza e ela em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, eu cheguei pra minha família, pros meus pais, pro pai do João Miguel, e falei, eu vou pra São Paulo. Porque quando a gente trata, não é desmerecendo nenhum médico daqui, mas quando a gente trata de uma patologia rara, a gente realmente tem que buscar quem tem contato com algum paciente que tenha isso, com quem tem conhecimento, quem estuda sobre essa patologia, né? Porque o médico, ele não tem obrigação de saber tudo, ele é especializado naquela área, né? E aí, eu queria tentar, né? Eu tava com diagnóstico, busquei diagnóstico por 3 anos, e agora, se eu achei um destino, um foco de tratamento, eu ia atrás, eu fui atrás. E aí os nossos amigos fizeram uma campanha que vários artistas apoiaram a gente conseguiu ir para São Paulo, porque realmente é um custo caro, né? Passamos 15 dias onde a gente teve várias consultas, acompanhamento, e foi mudança de vida, né? Hoje o João Miguel, ele tem uma vida, eu digo que eu comparo, mesmo dentro das limitações dele, o João Miguel tem uma vida de criança normal. E desde abril de 2019, que foi quando a gente começou o tratamento, foi quando a gente foi a primeira vez a São Paulo, eu não sei o que é um hospital, né? Pelo quadro que o João Miguel apresentava, né? O João Miguel teve internação por conta de queda de cama, queda que escorregou no piso molhado, mas assim, coisas de criança, né? E é o que eu digo, se aconteceu isso é porque ele estava com saúde, né? Não foi nada de gripe, eu não sei o que é, mas o João Miguel entrar no antibiótico por uma gripe, por infecção urinária que o João Miguel tinha de repetição. Eu acho, se eu não me engano, tem 1 ano que o João Miguel não tem infecção urinária, né? E melhorou consideravelmente. O João Miguel evoluiu na fala, né? Muito, evoluiu por completo, por completo. Lógico que ele não está 100%. A gente começou um tratamento tardio, né? Devido à dificuldade de diagnóstico. Ele está fazendo ainda as dosagens da medicação e é uma evolução lenta, né? Eu às vezes me atropelo, né? Faço várias perguntas para a doutora Ela, e eu digo que hoje ela é pediatra não do João Miguel, ela é minha pediatra. Porque às vezes ela quis assim, Renata, toma um chazinho de camomila, né? Toma um chazinho de camomila, acalma o coração que vai dar certo. E realmente eu sou muito grata, né, a doutora Ellen, por todo apoio com o João Miguel, por todo apoio à distância, de se disponibilizar 24 horas. É exatamente isso, 24 horas. Não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugadas que eu mandei mensagem e ela não respondesse com 5 minutos. Né? Eu acho que só teve uma vez que ela demorou de responder porque ela estava num plantão. E ela ainda respondeu assim, você acha que eu tinha sumido, né? Porque ela nunca deixou de responder. Sempre me deu total suporte. E é muito bom quando a gente tem um diagnóstico difícil e tem um apoio médico, né? E realmente eu sou muito agraciada por ter conseguido, né, o contato com ela, ter total apoio. Ele é acompanhado por outros médicos em São Paulo, ortopedista e tudo, mas tudo é sempre em um consenso com a doutora Ellen, né, que hoje é a responsável pelo tratamento do João Miguel. Ele tem acompanhamento em Fortaleza, também do pneumologista, do cardiologista, porque precisa, e realmente a doutora Ellen sempre me falou que ele ia precisar desse acompanhamento. E é muito legal a disponibilidade dos médicos do João Miguel de se dispor a falar com a doutora Ellen caso necessário, como a doutora Ellen falar com os médicos do João Miguel, né? Mas, graças a Deus, ele tá muito bem mesmo.